Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, os nossos dias são abençoados, né? Estamos iniciando aqui mais um café da manhã, mais um salmo, de Salmo 58, um salmo que também é atribuído a Davi, porém todos sabem, né? Nós estamos na temporada dos salmos das famílias de Corá. Salmos que os levitas da família de Corá, eles recitavam dentro do templo ou cantavam dentro do templo, né? Esse salmo ele é classificado como um salmo de imprecação, ou seja, uma oração, né, pedindo juízo divino contra os ímpios. Esse salmo ele denuncia a injustiça dos governantes e juízes. Por isso é que o salmista Davi ele clama para que Deus intervenha e faça a justiça. O contexto geral, né, e literário desse salmo é o seguinte: esse salmo provavelmente ele foi escrito em um período de corrupção e injustiça no governo ou liderança de Israel, possivelmente durante a perseguição de Davi por Saul. Davi sendo perseguido por Saul, rapaz, ou seu filho Absalão, a injustiça e a traição do seu amigo Aitofel fez Davi escrever muitas canções. Tem também um fundo histórico que não só a perseguição de Saul, como também um momento em que a justiça, né, a justiça de Israel estava favorecendo os ímpios e prejudicando os inocentes. Você consegue, através desse fundo histórico, lembrar de alguma coisa no Brasil ou você ficou assim boiando nessa mensagem? Vou repetir para você pegar aqui o conteúdo do que eu estou falando. Esse salmo, provavelmente, esse é o fundo literário histórico deste salmo atribuído a Davi, porém recitado pelos filhos de Corá. Então vamos lá, o fundo histórico é esse, ó. Provavelmente ele foi escrito em um período de corrupção, pega isso aqui, injustiça no governo ou liderança de Israel. Alguém estava corrompido ali. E possivelmente durante a perseguição de Davi, né, por Saul. Davi estava sendo perseguido por Saul. E tem um outro fundo histórico, que era um momento que os juízes e líderes estavam agindo de forma injusta. Davi se dirige aos poderosos no verso 1, que deveriam julgar com retidão, mas estavam pervertendo a justiça e favorecendo os ímpios. Ímpio aqui são aquelas pessoas que adoravam outros deuses, que desde o início da sua vida, do início da sua história, desde quando ele se entendeu como ser humano, como adulto, ele continuava agindo de forma indecente, de forma injusta. Esse aqui é esse ímpio. Então, a justiça nesse período, o governo nesse período, estava favorecendo essas pessoas e prejudicando os inocentes. Os inocentes aqui são aquelas pessoas que se preocupavam com as coisas certas, se preocupavam com a lei, em fazer o certo, em pagar suas contas. Sabe, uma pessoa justa mesmo. Aqui ela é considerada como inocente. Alguém que tinha Deus no coração, alguém que se preocupava com o semelhante, alguém que gostava das coisas certas, alguém que pegava o seu lixo e botava no lixo. Então deu para você pegar aqui o cenário? Tem alguma coisa a ver aqui com o Brasil? Por isso que Salomão, com muita sabedoria, ele disse que não há nada de novo embaixo desse céu aqui, irmãos, nada de novo. Tudo que nós vemos acontecer aqui hoje já aconteceu lá no passado. E é verdade, é o mesmo demônio, ou você acha que vai nascendo demônios novos? É o mesmo ser humano, ou você acha que o ser humano mudou? Não mudou, desde do Éden, desde a morte de Abel, através do seu irmão Caim,
que nada mudou, é tudo a mesma coisa. O demônio que operou no Éden é o mesmo demônio que opera no Brasil, opera em casas, opera em outros países, é a mesma história. Aí tem gente que hoje vê assim algumas mortes e fica, caramba, rapaz, o ser humano, não sei o quê. O ser humano sempre foi isso. Como eu já contei aqui, existe uma história terrível dentro da Bíblia que só você, lendo a palavra, para você poder acreditar. Não, se está escrito aqui é porque de fato aconteceu. Eu vou contar aqui a história para vocês poderem ficarem cientes de que de fato não há nada de novo nesta terra. Então o governo que nós temos no Brasil, que muitas pessoas aí criticam, falam mal, achando que esse aqui é o pior. Olha, já teve piores. E não existe um governo humano que seja justo. Todos são corruptos. Aí não vale a pena nós ficarmos brigando por A, B, C ou D. O único governo que será de fato justo, correto e verdadeiro é o governo de Cristo. É o milênio que Cristo irá colocar nesta terra. Então, existe uma história na Bíblia contada ali em Juízes capítulo 19, de uma concubina de um levita, que os dois estavam viajando, né, quando decidiram pernoitar em uma cidade, na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Homens perversos na cidade cercaram a casa onde eles estavam, ali hospedados, né? E um ato de covardia e depravação, o levita entregou a sua concubina para a multidão, que a estrupou, abusou dela durante a noite toda, e na manhã seguinte ela foi encontrada morta à porta da casa. Após encontrar o corpo da concubina, o levita a levou para casa e, chegando lá, ele pegou uma faca, cortou o corpo dela em 12 partes, e ele então enviou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E ele fez isso para denunciar a violência e o pecado cometidos em Gibeá. Esse ato brutal, né, ele teve um objetivo de chocar as tribos de Israel e incitá-las a se unirem para vingar o crime, o que resultou em uma guerra civil contra a tribo de Benjamim. O contexto, se você for ler, né, com a presença do Espírito Santo de Deus, com a visão do Espírito Santo de Deus, você for estudar esse texto, ele vai te dar algumas vertentes, né, além dessa que eu já estou passando para você. Mas a minha intenção aqui é mostrar que não existe mudança no ser humano. O ser humano, ele sempre foi mau. O ser humano, ele sempre colocou da sua mente coisas negativas. Ele sempre permitiu o diabo usar a mente dele para fazer coisas terríveis. E muitas das vezes, pega isso aqui, irmãos, não é nem demônio, é o próprio ser humano. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que em várias situações, inclusive no pecado de Davi com Betseba, Deus, quando manda o profeta Natã para ir repreender Davi, você não vê Deus ali, através do profeta Natã, atribuir nada ao diabo, não. Vai dizer que o próprio Davi fez aquilo, por isso Davi seria punido. Se fosse o diabo que fizesse aquilo através de Davi ou em Davi, a atribuição seria para o diabo. Só que não, você vê ali que a punição é para o próprio Davi, porque quem cometeu todo o erro de colocar o marido desta mulher na guerra para morrer, né, no caso ali de Urias, para poder ficar com ela, foi o próprio Davi que fez. O diabo, ele só entra na nossa vida depois das nossas primeiras ações. Ele pode até te impulsionar a fazer algo de errado. Ele pode até, como chegou para Jesus em Mateus capítulo 4, e sinalizar para fazer alguma coisa, mas é por sua conta e risco. Você faz se você quiser, mas tem gente que faz e depois diz: foi o diabo que me fez fazer isso. Eu não sei, eu estava possuído. Ei, o primeiro ato é seu. Depois o diabo entra, a partir do momento que você abriu a porta, escancarou a porta, já praticando o mal. Então, neste caso aqui que eu acabei de contar, né, em Juízes capítulo 19, essa história desse levita, ou seja, um cara conhecedor, né, que esquartejou a sua concubina depois de um ato que alguns homens perversos fizeram com ela,
você vê aqui que não tem atribuição ao diabo. O próprio homem fez isso e através disso aconteceu uma grande guerra civil entre a tribo de Benjamim, contra a tribo de Benjamim. Então, irmãos, como diz um rapaz que tem na internet muito engraçado, ele diz assim: nada mudou, e é verdade. Nada mudou. Vamos então para o Salmo de número 58, um salmo também atribuído ao salmista Davi. Ele vai pedir aqui justiça de Deus, por esse governo corrupto, por pessoas que estavam até dentro da congregação fazendo tudo de errado. Davi percebendo isso, aqui é o novo Davi, já mudado, já compreendendo que com Deus não tem como ter sombra de variação, tem que ser um homem reto. Ele entra pedindo justiça a Deus por um governo, por um povo, por juízes, por governantes corruptos. Olha o verso 1 do Salmo 58. Acaso falai vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julga rentamente, ó filhos dos homens. Davi aqui já está entrando com uma pergunta. E aí, congregação, de fato vocês estão agindo corretamente? E aí, congregação, ó filhos dos homens, vocês estão agindo corretamente? É uma pergunta de Davi. Vamos supor que Davi chegue dentro de uma congregação, olhe para todos, púlpito e quem está sentado embaixo assistindo o culto. É como se ele falasse assim: acaso vocês da congregação estão agindo com justiça? Vocês estão fazendo tudo corretamente diante de Deus? É essa a pergunta. Verso 2. Antes no coração forjais a iniquidade, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Estava tudo corrompido, irmãos. Só havia pessoas praticando coisas erradas. Vocês conseguem perceber isso no cenário do mundo de hoje? Você consegue perceber que está desta forma, como a própria palavra diz: não há um justo sequer, não há ninguém que pratique a justiça, não há ninguém que faça o bem? É desta forma. Então nada mudou. Verso 3. Alinam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. E é verdade. O que mais nós vemos aí, não só governo corrupto, como púlpitos corrompidos, homens fraudulentos, homens que dizem que são de Deus, mas, meu irmão, eles pegam a palavra para mentir, dizer aquilo que a palavra não está falando. Davi viu tudo isso. Ele está aqui denunciando, dizendo que essas pessoas estão se aliando ou se unindo aos ímpios. Desde a madre só fazem coisas erradas. Vieram para dentro da congregação, se tornaram cristãos, mas só praticam coisas erradas. Eu estava conversando com um colega de trabalho no dia de ontem, e ele estava falando assim: poxa, os salmos são maravilhosos, porque você vê que os salmos foram escritos há muitos anos atrás, mas é muito atual, é o que nós estamos vivendo hoje. E eu falei para ele: porque no salmo você encontra Davi sendo Davi, Moisés sendo Moisés, Asaf sendo Asaf, e assim sucessivamente. É o homem sendo homem. Então aqui eles mostram tudo que já acontecia e não mudou nada, continua a mesma coisa. Homens que vêm para o Evangelho, e eu até estava comentando isso no trabalho, até com um rapaz que é espírita. Eu estava falando para ele assim, que ele diz assim: pô, varão, eu vejo os teus vídeos lá no TikTok, e ele é espírita mesmo. De sexta-feira ele se vestir de branco, ele não tira o seu guia do pescoço. E ele estava falando comigo: varão, eu assisto você lá no TikTok, mensagens boas, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, são palavras positivas. E aí eu conversando com ele, eu estava falando para ele assim: varão, se vê que você de fato é um verdadeiro espírita, alguém que não julga, alguém que conhece mesmo, diferente do que nós vemos aí. Quando um pastor é pego aí, não só roubando, como pregando contrário à Bíblia, ou se relacionando com mulheres, aí tem aqueles vídeos idiotas, você vê, nunca foi pastor. Quando você pega um padre na mesma situação, nunca foi padre. Quando você pega aí um pai de santo, uma mãe de santo, seja quem for, pega também fazendo coisa errada, nunca foi. Sabe por causa de quê? Porque os verdadeiros mesmo, aqueles que
conhecem a verdade. Eu estava falando para ele até do caso dele, né, de espírita. Nem bebida alcoólica eles bebem. O verdadeiro espírita, ele sabe que se ele beber, ele é punido. E outra coisa, até o que está no corpo dele vira muitas das vezes. Não pode, drogas, não pode usar. Estou falando isso aqui de espírita. Mas o verdadeiro, tá entendendo? O verdadeiro. Os falsos, misericórdia, fazem de tudo. Estão dentro do espiritismo só para fazer maldade. Falso cristão, mesma coisa, está dentro da congregação só para roubar as pessoas, para mentir, como o próprio Davi está dizendo aqui, desde da sua mocidade, sabe? Desde do início da sua vida, você sempre foi mentiroso, você nunca viveu a verdade, ele diz, você sempre se alienou, né, aos ímpios, desde a madre, ou seja, desde quando você nasceu, você anda errante, desde o que você nasceu, desde quando você pensou assim, agora eu sou ser humano, agora eu sou adulto, sempre foi mentiroso e sempre falou mentira. Aí vem para o evangelho com toda essa carga e não mudou nada. É esse o cenário que nós temos, irmãos. Nada mudou. Olha o verso de número 4. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos. É verdade. São cobras venenosas que tapa os ouvidos. É víbora surda. Porque por mais que a palavra é pregada, por mais que você recebe ensinamento, você não aprende, você não quer aprender, você não quer saber. Quando fala a verdade, sai até do grupo do café da manhã, porque não quer ouvir a verdade. São adoradores de homens, adoradores de Silas Malafaia, adoradores do Bispo Macedo. Adoradores de homens, não são adoradores do céu. Porque se fosse adoradores de Deus, do Senhor Jesus, e ouvir, vamos supor aqui, uma palavra que falasse a verdade como está sendo falada aqui, iria prestar atenção, ao invés de não gosto desse homem quando fala das igrejas, está indo contra as igrejas, ele prega contra as igrejas, por que não se detém a pregar só o evangelho? Não consegue compreender que isso aqui é uma denúncia. É o que Davi está fazendo no Salmo 58. Ele está denunciando a congregação injusta. Ele está denunciando aqueles que deveriam julgar rentamente, mas estão, julgando de forma injusta. Aqueles que deveriam deter a verdade estão detendo a mentira, vivendo mentira, mentindo para o povo. Desde a madre sempre foram mentirosos. Essas pessoas que são adoradores de homens não conseguem compreender isso, que é uma denúncia. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo somos protestantes. A gente protesta sobre tudo que está errado. Cristo já era um protestante. De quando em quando ele pegava fariseus, saduceus, helenitas, todos que praticavam errado, e eles denunciavam: vocês estão dando dízimo disso, mas vocês não dão disso, vocês são raça de víboras. João Batista já era um protestante, já protestava contra o governo atual que se encontrava, mas de forma bíblica, sabe? Não é defendendo o partido, não é defendendo o presidente, como tem muitos aí que fazem, não, de forma bíblica. Vocês dizem ser judeus, mas vocês não são, porque vocês deveriam praticar isso e vocês estão praticando isso. Está entendendo? Vamos continuar no Salmo. O verso de número 5 é o contexto do verso 4, que Davi diz no verso 4, né? O seu veneno é semelhante a um veneno de uma serpente, são como víbora surda que tapa o ouvido. Eles não querem ouvir a verdade. É o verso 5 que ele diz: para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Aí ele entra aqui suplicando a Deus para fazer justiça. Ó Deus, quebra-lhes os dentes das suas bocas, arranca, Senhor, as queixas dos filhos dos leões. Verso 7: escorram como águas que correm constantemente. Quando ele arma as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Davi está pedindo Deus para desembaratar eles. Davi está pedindo Deus para não permitir que o intuito do coração desses homens corruptos venha a ser concretizado. Que tudo que eles venham tratar, preparar para fazer, dê tudo errado. Verso 8:
Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. É isso que Davi está pedindo a Deus para esses corruptos, não só de púlpitos, como também de governos. Verso 9: antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então Davi está dizendo, quando Deus fizer justiça, aquele que estava sendo injustiçado, é ele que vai reinar, é ele que vai se alegrar. Quando Davi diz, lavará os seus pés no sangue dos ímpios, é Davi dizendo, os injustos serão desembaratados, porém o justo, ele vai ser justificado diante de Deus. E Davi encerra no verso 11 dizendo, então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Oh, glória a Deus! Certamente todos nós um dia vamos, saltar dos nossos lábios essa palavra, verdadeiramente Deus fez justiça em meio a toda injustiça. Você crê? Então diga assim, eu creio no nome de Jesus. Irmãos, Deus não está sentado no trono cochilando depois de ter almoçado, não. O nosso Deus, ele trabalha até o dia de hoje, como o próprio Senhor Jesus falou, né? O nosso Deus, ele está vendo tudo e todos, e certamente ele fará justiça em nosso favor. Oremos no nome de Jesus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos e te exaltamos por essa palavra maravilhosa, Deus, e te pedimos, faça justiça, meu Deus, em cima deste mundo que é totalmente justo. Só o Senhor é justo aqui, meu Deus. O resto, vemos que só habita e só prevalece a injustiça. Por isso nós te pedimos nesta manhã, faça justiça pelo teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, irmãos. Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus te abençoe no nome de Jesus.